Medo de uma coisa: decepcionar meus pais. E recentemente, para evitar isso, paguei para alguém fingir que ele era meu namorado. Mas isso levou a uma catástrofe ainda maior do que a da qual eu estava tentando fugir. Aposto que você pode imaginar uma família bastante conservadora, onde o marido é advogado, casado com uma dona de casa perfeita, que cria filhos perfeitos e estudiosos que sempre dizem sim senhora e não senhora. Esse é exatamente o retrato da minha família. Meus pais sempre foram rigorosos comigo, a ponto de eu nunca usar maquiagem na escola e a bainha da minha saia nunca estar acima do meu joelho. Não é à toa que nunca namorei um cara. Embora uma vez meu colega de aula, Jackson, tenha me convidado para uma dança na escola, e meus pais insistiram para que ele viesse e conversasse com eles primeiro. Veja bem, meu pai queria ter certeza de que o Jackson não tinha más intenções comigo. De qualquer forma, não tenho certeza do que meu pai falou para o Jackson naquela época, mas isso o fez mudar de ideia sobre me levar à dança. Chorei a noite toda e minha mãe continuou dizendo que isso significava que ele era o cara errado para mim. A atitude da minha mãe em relação aos meninos merece atenção especial aqui. Ela insistia que não havia sentido em namorar, pelo menos até eu terminar o colégio, para que nada me distraísse dos estudos e para que mais tarde eu pudesse facilmente entrar em uma faculdade. Ela acreditava que lá, na faculdade, eu conheceria o cara perfeito, de uma família decente, que gostaria de se tornar meu marido e apreciaria minha reputação perfeita de ser uma boa menina. Então, sim, essa foi uma das razões pelas quais eu mal podia esperar pelo momento em que iria para a faculdade. Eu queria um relacionamento, queria sair e fazer festa e outras coisas divertidas, e sempre tive medo de contar isso para os meus pais. Veja bem, eles sempre diziam o quanto haviam feito e o quanto haviam trabalhado para que eu nunca passasse necessidade e coisas assim, e isso deve ter me sobrecarregado de culpa. Por isso, eu pensava que eu poderia ser uma pessoa ruim se alguma vez pedisse alguma coisa a mais. De qualquer forma, no ano passado, me formei no colégio como uma aluna nota 10, recebi uma carta da Universidade de Princeton, arrumei meus pertences e fui para a faculdade. Apenas tente imaginar minha emoção e expectativa sobre isso. Literalmente, durante minha primeira semana lá, minha colega de quarto Claire me levou para minha primeira festa. Eu tive tanta sorte, ela parecia ser uma menina incrivelmente legal. E assim que ela soube da minha vida dramática com meus pais, como ela chamava, ela começou a me ajudar a melhorar minhas habilidades sociais. E essa coisa de festa acabou sendo algo incrível. Havia um cara que chamou minha atenção assim que entrei no local. Ele veio até mim, falou que seu nome era Austin, e 15 minutos depois eu já entendi que ele era o escolhido. É claro que fiquei tão feliz e satisfeita comigo mesma, que na manhã seguinte, quando minha mãe ligou para descobrir como eu estava, não resisti em contar tudo a ela, porque depois daquela festa, o Austin me pediu em namoro. Você precisa entender que o Austin era um daqueles caras que as pessoas falam como sendo o pacote completo. Ele estava no 3º ano do curso de Direito e vinha de uma boa família que era meio rica. Aparentemente, ele não me contou isso quando nos conhecemos, mas presumi que sim, a julgar pelos relógios caros. De qualquer forma, minha mãe disse que ele era o homem ideal. E eu realmente gostei dele e senti que ele também estava bem interessado em mim e tudo mais. Eu era a garota mais feliz do mundo. E eu definitivamente tinha medo de perdê-lo. Então, quando em um certo momento ele deu uma dica de que o nosso relacionamento deveria se desenvolver para a próxima etapa, pensei que não seria grande coisa e, bom, passamos a noite juntos. Bem, sim, minha mãe me avisou sobre os caras da faculdade e que eles poderiam ser bastante persistentes, mas o Austin era um cara realmente gente boa e conversamos muito sobre valores familiares e filhos, e assim por diante. A tal ponto que eu tinha muita certeza de que um dia iríamos nos casar e ele se tornaria meu primeiro e único homem de qualquer maneira. Estávamos namorando há cerca de 4 meses quando tivemos a nossa primeira discussão. Ele ficou bastante irritado com o fato da minha mãe ser intrometida, por assim dizer. Deixe-me explicar. Desde que meus pais ficaram sabendo sobre o nosso relacionamento, e já que o Austin se tornou tão encantador que eu me apaixonei totalmente por ele, a minha mãe realmente se esforçou para saber todos os detalhes do nosso relacionamento, para me impedir de estragar tudo. Então, ela me dava muitos conselhos e discutíamos muitas coisas juntas, até coisas sobre casamento. Sim, eu sei que ainda era um pouco cedo para conversar sobre casamento,
Mas como estávamos tendo um relacionamento adulto, minha mãe e eu achamos que não teria problema em discutirmos tudo com antecedência. E uma vez, ela me enviou um monte de fotos de lugares perfeitos para o casamento e me pediu para mostrá-las ao Austin para a gente descobrir a opinião dele sobre os lugares. Isso provavelmente o assustou um pouco, porque ele falou que estava com medo de que isso estragasse tudo e, portanto, não iria ver as fotos. Mas percebi um leve aborrecimento na sua voz. Depois disso, me pareceu que ele começou a ficar um pouco frio comigo. Ele dizia que estava cansado ou tinha muita coisa para estudar, em vez de passar um tempo comigo. Claro, eu reclamei para minha mãe sobre isso, e um dia o Austin me ligou e disse que queria terminar o namoro. Acontece que a minha mãe, que há muito tempo havia pedido o número do celular dele, você sabe, por via das dúvidas, ligou para ele e começou a perguntar sobre o nosso relacionamento. Ele disse que não esperava que eu fosse tão próxima e tão aberta assim com a minha mãe, e que ele começou a sentir que havia 3 pessoas no nosso relacionamento. Eu fiquei em choque. Como ele poderia me largar assim? Claro, fiquei louca por toda a situação e chorava quase constantemente. Não apenas eu ainda estava apaixonada por ele e tudo mais, mas também não conseguia imaginar como contar aos meus pais sobre isso. Acho que a minha mãe pensaria que eu era a maior vergonha da família e que meu pai simplesmente pararia de falar comigo, uma vez que eu havia quebrado uma das regras mais estritas deles. Então, eu decidi continuar mentindo para eles, dizendo que o Austin e eu ainda estávamos juntos e ele só tinha que estudar muito, e é por isso que ele não podia mais atender o telefone quando minha mãe ligava para ele. Sim, ela continuou fazendo isso. E, devo dizer, consegui inventar esse tipo de desculpa por quase um mês ou mais, até que meus pais anunciaram que realmente queriam me visitar na faculdade e finalmente conhecer o meu namorado. Assim que eu vi essa notícia, comecei a entrar em pânico. A princípio, decidi pedir ajuda para o Austin para lidar com isso. Eu pensei que ele provavelmente poderia fingir que ainda era meu namorado, e depois eu inventaria alguma razão séria para o término do namoro. Infelizmente, ele recusou. Veja bem, ele já havia começado um relacionamento com outra garota, e agora tinha medo de estragar tudo. É uma pena que ele não tivesse esse medo quando me deixou. Eu estava em total desespero com a situação, quando minha ótima colega de quarto, a Claire, mais uma vez, me salvou. Ela disse que conhecia um cara que se parecia com o Austin, então eu poderia pedir que ele me fizesse um favor e fingisse ser meu namorado na frente dos meus pais. Havia apenas um problema: ele não estudava naquela faculdade e, na verdade, não estudava em lugar algum. Ele trabalhava como frentista em um posto de gasolina e precisava de dinheiro. Bom, a minha mãe havia visto o Austin algumas vezes quando me ligou pelo FaceTime, mas ele estava sempre do meu lado ou usando óculos de sol, então ela poderia não perceber quando eu apresentasse uma pessoa diferente, e o plano da Claire poderia realmente dar certo. Enfim, eu não tinha outra opção senão contratar um namorado. Não vou incomodar você com o quão envergonhada eu estava ao explicar meus motivos para esse cara, cujo nome é Jack, por sinal. Ah, e ele era muito parecido com o Austin. O Jack era apenas um pouco mais alto e aparentemente um tanto sombrio. De qualquer forma, ele aceitou o dinheiro com antecedência e prometeu se vestir bem para o momento de conhecer os meus pais. A propósito, decidi que deveríamos nos encontrar em algum lugar com eles, ter uma breve conversa e, em seguida, o Jack, no papel de Austin, diria que ele tinha algo realmente urgente para fazer e nos deixaria. E esse teria sido um plano perfeito. Se o meu pai não tivesse insistido em almoçarmos juntos no café e se o Jack não estivesse com fome. É claro que suas maneiras e o modo como ele se comportava à mesa, assim como sua absoluta incapacidade de manter uma conversa, levantaram dúvidas em meus pais sobre sua história. Eu li isso no olhar que eles trocavam de tempos em tempos. Para mim, pelo contrário, suas piadas pareciam engraçadas e eu me senti bem à vontade por estar ao lado dele. E quando a comida finalmente terminou e o Jack me deixou sozinha com meus pais, minha mãe imediatamente me disse tudo o que pensava sobre meu namorado e minha absoluta incapacidade de escolher o meu parceiro para a vida. Acontece que ela já havia contado aos seus amigos sobre o meu relacionamento bem-sucedido, que, como ela agora viu, estava longe de ser o ideal. E ela insistiu que eu imediatamente terminasse tudo. Quanto à minha reputação, que ela havia guardado com tanto cuidado ao longo de todos esses anos, ela sugeriu uma história sobre a trágica morte do meu namorado.
Na opinião dela, assim eu evitaria ter a reputação de uma garota frívola. É claro que meus pais estavam extremamente insatisfeitos comigo, e isso durou muito tempo. Mas há algo mais nessa história. Alguns dias depois, vi o Jack no campus. Ele voltou especificamente para devolver meu dinheiro para mim. Segundo ele, o almoço grátis que ele recebeu foi mais do que suficiente. Além disso, sua consciência não lhe permitiria tirar dinheiro de uma garota de que ele gostava tanto. Naquele momento, pude sentir que estava corando da cabeça aos pés de vergonha. E depois, me vi aceitando seu convite para sair em um encontro de verdade. Então, já faz um mês que eu fui novamente forçada a enganar meus pais sobre meu relacionamento. Mas eu realmente gosto do Jack. E acho que desta vez posso ter meu próprio felizes para sempre. O que você acha? Eu realmente apreciarei os seus comentários